Nesta disciplina, neste semestre, vamos abordar alguns dos principais métodos espectrofotométricos, como ultravioleta visível e a absorção atômica. Antes de começarmos, gostaria de apresentar para vocês a classificação dos métodos analíticos. Podemos classificar as análises de dois tipos. As análises qualitativas, na qual necessitamos conhecer somente a identidade dos componentes de uma determinada amostra, ou seja, saber o que tem, e as análises quantitativas, no quais devemos determinar a quantidade desses componentes, ou seja, o quanto que tem deles. Podemos também classificar os métodos analíticos segundo a maneira de execução da análise, podendo ser análise clássica ou análise instrumental. A análise clássica ela utiliza reações quantitativas, estequiométricas, podendo ser em fase aquosa, ou a medição de volume ou de massa. Os cálculos é feito a partir das relações estequiométricas. Nas análises instrumentais, utiliza-se uma aparelhagem que permite determinações baseadas em algumas propriedades físicas dos elementos. Há uma perturbação da amostra, o qual o analito, o sistema em estudo, gera um sinal. E esse sinal pode ser convertido em concentração ou quantidade. Os métodos de análise, então, clássicos podem ser os gravimétricos e os titulométricos. Já os métodos instrumentais, vamos ver mais para frente. Os métodos estequiométricos são aqueles chamados de métodos clássicos, como já foi dito, pois fazem uso dos princípios fundamentais da química. Já os métodos não estequiométricos, a medida de um sinal analítico ela é diretamente relacionada à concentração de um elemento de interesse. Em muitos casos, não se conhece a reação química envolvida e, por isso, esse método sempre requer uma calibração, que também será falada mais para frente. Quando se vai determinar um analito, fazer uma análise química, surge a dúvida, uso um método clássico ou uso um método instrumental? Depende de vários fatores. Depende da quantidade de amostras envolvida, depende da faixa de concentração na qual se deseja determinar, qual a quantidade de elementos a serem determinados, o número de amostras, velocidade com que eu vou obter os meus resultados, qual é a experiência do analista, a infraestrutura do laboratório e o custo dessas análises. Então, a definição do método a ser executado depende então desses fatores. Os métodos instrumentais, eu posso classificá-los em três grandes grupos: os espectroanalíticos, os cromatográficos e os eletroanalíticos. Dentro dos espectroanalíticos, nós temos a colorimetria, espectrofotometria na região do visível ultravioleta, espectrofotometria no infravermelho, espectrofluorimetria, espectroscopia de absorção atômica, espectroscopia de emissão atômica. São métodos que requerem alguns equipamentos que vai haver a interação das amostras com uma região do espectro eletromagnético. Os métodos cromatográficos de análise pode ser a cromatografia líquida ou a cromatografia gasosa. E os métodos eletroanalíticos, que incluem eletrogravimetria, amperometria, condutimetria, colorimetria, potenciometria, voltametria e polarografia. A seleção de um método analítico, além daqueles fatores que foi mencionado, é necessário estabelecer alguns critérios sobre qual é a exatidão que eu preciso dessa análise, quanto de amostra eu tenho disponível para fazer as análises, qual que é o intervalo de concentração que eu quero determinar, quais são os componentes da amostra que pode me causar ou não pode causar interferência, quais são as propriedades físicas e químicas da matriz dessa amostra, quantas amostras serão analisadas e quais os recursos disponíveis. Por isso, o uso de um equipamento sofisticado não é garantia de que você vai ter um resultado exato.
ou mais exato do que se usar um método menos sofisticado. Uma das etapas essenciais de uma análise quantitativa é a seleção do método. Algumas vezes a escolha é bastante difícil e requer bastante experiência, assim como intuição. Uma das primeiras questões a ser considerada no processo de seleção é o nível de exatidão necessário. Entende-se por exatidão a proximidade de um valor medido em relação a um valor verdadeiro ou um valor aceito. Entende-se como precisão a proximidade dos resultados em relação aos demais obtidos exatamente da mesma forma. Podemos nessa imagem mostrar a relação de exatidão e precisão utilizando a distribuição de Dardos como modelo. Observe que nós temos nesse modelo, no primeiro caso, vários disparos aleatórios, onde nenhum atingiu o centro, que é o objetivo do jogo. Nesse caso, esses disparos são inexatos ou não exatos e imprecisos, porque os pontos estão bastante espalhados. Nesse segundo caso aqui, nós temos que disparos que atingiram o resultado no centro, no caso, atingiu o centro, então são resultados exatos, mas não são precisos porque os dados estão muito dispersos. Nesse caso aqui, nós temos os dados pouco dispersos, ou seja, temos uma boa precisão, mas não temos uma boa exatidão porque não atingiu o centro do alvo. E neste último caso, nós temos um modelo que demonstra ser exato, porque atingiu o centro, e preciso pelo conjunto de dados apresentarem pouca dispersão. Geralmente, a precisão de uma medida ela é prontamente determinada simplesmente pela repetição da medida em réplicas de amostra. Três termos são amplamente empregados para descrever a precisão de um conjunto de dados de réplicas, sendo o desvio padrão, variância e o coeficiente de variação. Os três são uma função de quando um resultado individual difere da média, que é denominado desvio em relação à média. Um outro parâmetro importante de seleção de um método analítico é a sensibilidade. Muitas vezes a sensibilidade é usada na descrição de um método analítico. Infelizmente, empregada de maneira incorreta. A definição mais frequente utilizada de sensibilidade é a sensibilidade da calibração, ou seja, a variação no sinal de resposta pela variação da unidade de concentração do analito. A sensibilidade da calibração é então a inclinação da curva analítica. Se a curva analítica for linear, a sensibilidade será constante e independente da concentração. Se a curva analítica não for linear, a sensibilidade variará com a concentração e não terá um valor único. A sensibilidade da calibração não indica quais são as diferenças de concentração que podem ser detectadas. O ruído, vamos ver mais para frente, presente nos sinais de resposta precisa ser considerado, a fim de que se possa expressar quantitativamente as diferenças passíveis de serem detectadas. Por isso, algumas vezes o termo sensibilidade analítica é utilizado. A sensibilidade analítica é a razão entre a inclinação da curva analítica e o desvio padrão do sinal analítico a uma dada concentração do analito. A sensibilidade analítica é geralmente fortemente dependente da concentração. Outro parâmetro importante na seleção de um método analítico é o limite de detecção. O limite de detecção é a menor concentração que pode ser distinguida com um certo nível de confiança. Toda técnica analítica tem um limite de detecção. Para os métodos que empregam uma curva analítica, o limite de detecção é definido como a concentração analítica que gera uma resposta com um fator de confiança K. E esse fator de confiança K ele é superior ao desvio padrão do branco dado aqui pelo parâmetro SB, em que M é a sensibilidade da calibração. Normalmente o fator K é escolhido como 2 ou 3. Um valor de K de 2 corresponde ao nível de confiança de 92,1%, enquanto um valor de 3 corresponde ao nível de confiança de 98%.
Os limites de detecção relatados por alguns pesquisadores ou fabricantes de instrumentos podem não ser aplicáveis a amostras reais. Os valores descritos são geralmente obtidos a partir do uso de padrões ideais e instrumentos otimizados. Esses limites são úteis na comparação de métodos ou instrumentos. Um outro parâmetro importante é a faixa dinâmica linear. Muitas vezes a faixa dinâmica linear de um método analítico refere-se à faixa de concentração que pode ser determinada com uma curva de calibração linear. Uma curva analítica linear ela é preferida devido à sua simplicidade matemática e porque torna mais fácil a detecção de uma resposta anômala. O limite inferior da faixa dinâmica é geralmente considerado como limite de detecção. O limite superior da faixa é normalmente tomado como a concentração na qual o sinal analítico ou a inclinação da curva desvia-se por uma quantidade específica da regressão. Em geral, um desvio de 5% de linearidade é considerado como limite superior. Os desvios de linearidade são comuns em concentrações elevadas, por causa da resposta não ideal de detectores ou devido a efeitos químicos. Algumas técnicas analíticas, como a absorção espectrofotométricas, são lineares apenas em 1 a 2 ordens de grandeza. Outros métodos, tais como espectrometria de massas, apresentam linearidade de 4 a 5 ordens de grandeza. A figura mostra a curva analítica de resposta R em função da concentração C. A inclinação da curva analítica, como já foi dito, é chamada de sensibilidade M. O limite de detecção representa a menor concentração que pode ser medida em um nível de confiança determinado, como já mencionado anteriormente. Um outro padrão que deve ser considerado para a seleção de um método analítico é a seletividade. Uma amostra, de maneira geral, consiste dos analíticos a serem medidos e de outros componentes que podem ter algum efeito na medição, mas que não se deseja quantificar. A especificidade e a seletividade estão relacionados ao evento de detecção. Um método que produz resposta para apenas um analito é chamado método específico. Um método que produz resposta para vários analitos, mas que pode distinguir a resposta de um analito a de outro, é chamado de seletivo. Entretanto, os termos especificidade e seletividade são frequentemente utilizados indistintamente ou com diferentes interpretações. Na prática, diferentes testes de especificidade e seletividade tentam abordar o mesmo problema. O que se mede é o que se pensa que se mede? Entender os diferentes mecanismos que causam interferência pode ajudar na estruturação dos testes e achar soluções para os problemas encontrados. A medição pode ser alterada porque os reagentes, matriz da amostra ou outros componentes alteram a sensibilidade do detector que mede o analito de interesse ou porque esses compostos afetam diretamente a resposta. Dependendo da técnica analítica utilizada, a quantidade relativa da matriz pode diminuir conforme a amostra é processada durante as etapas do ensaio. Os possíveis problemas encontrados durante a fase de preparação das amostras podem afetar a exatidão do método. Geralmente, a saída de um instrumento analítico flutua de forma aleatória em consequência da ação de um grande número de variáveis incontroláveis. Essas flutuações, que limitam a sensibilidade de um instrumento, são denominadas ruído. A terminologia derivada da engenharia de rádios, na qual a presença de flutuações indesejáveis de sinal é audível como estática ou ruído. A figura mostrada representa o espectro de absorção da hemoglobina com níveis de sinais idênticos, porém com diferentes quantidades de ruído. As curvas foram deslocadas do eixo das absorbâncias para permitir uma melhor clareza dos valores. A razão sinal-ruído geralmente é definida como a razão entre o valor médio do sinal de saída e seu desvio padrão. Bom, pessoal, por hoje é só. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau!